Bom dia, meus amigos do Facebook, do YouTube, do Instagram. Ontem eu estava fora do escritório, não pude rodar aquela musiquinha da minha autoria. Atenção Instagram, atenção Facebook, atenção YouTube. Não me cobre direito autoral, a música é minha. Quando eu era um dos diretores do Fortaleza, tempo do Ney Rebouças, bicampeão. E depois também Zé Raimundo Costa, outros mais. O César Guri, César Moraes era o treinador, já foi embora também, está em outra dimensão. Então eu, Heleno Lopes, sou eu vou rodar uma musiquinha minha, quando eu fiz 3 músicas do Fortaleza, mas essa aqui é bonitinha, gravada pelo Luzirene do Cavaquinho, Pagode Tricolor. Este pagode é da torcida do Tricolor. É o presente do Dr. Heleno Lopes aos torcedores do Leão. Um abraço da Luzirene do Cavaquinho. Depressa, torcida, o Leão já te chamou. O juiz está em campo, veste logo o manto santo, a camisa tricolor. É bonito a gente ver no PV o Castelão. A galera tá tocando e todo mundo gritando. É mais um gol do Leão. A gente vê no PV o Castelão e a galera batucando e todo mundo gritando. É mais um gol do Leão. Fortaleza. Depressa, torcida, o Leão já te chamou. O juiz está em campo, veste logo o manto santo, a camisa tricolor. É bonito a gente ver no PV o Castelão e a galera batucando e todo mundo gritando. É mais um gol do Leão. É bonito a gente ver no PV o Castelão e a galera batucando e todo mundo gritando. É mais um gol do Leão. Tá bom, né, pessoal? Fortaleza é campeão, pentacampeão dentro de campo. Fortaleza completou 46 campeonatos dentro de campo. O Ceará tem 40 dentro do campo. Tem 5 quando era jogo de bola de meia, que o colega nosso, advogado, vou dizer o nome dele, não tem rede bolsa, viu? Foi ser presidente do TJD, com mais outros advogados, juízes do TJD, tudo torcedor do Ceará. Não, teve aquele campeonato de bola de meia, ninguém sabe nem quando foi, 1914, 1918, o Ceará se chamava Rio Branco, ninguém sabia que diabo era isso. Ei, fulano, pega a camisa, pentacampeão. Aí tá certo, você tem 40 em campo e 5... É o pessoal do Ceará, né, pessoal? É o Tricolor, é o Leão, é o Fortaleza Esporte Clube, é o clube do meu coração, viu, pessoal? Tricolor. Eu fui diretor, fui advogado do Fortaleza, eu lutei no caso do Luizinho das Arábias,
lutei contra o Campo Grande, lá do Rio de Janeiro, que entrou com a execução em cima de Fortaleza, quis botar a sede do Fortaleza no leilão, e eu consegui tudo que era de bom para nós, eu consegui, não é? É evidente tudo isso. Foi bom, tempo do César Moraes, do Guri, tempo do Zé Raimundo Costa, do Nestor Falcão, Ney Rebouças, nossos grandes amigos, que faziam parte da diretora do Fórum, inclusive o saudoso juiz Aloysio Ferro, nosso amigo, gente boa, o próprio desembargador Zé Maria de Mello também. Na última gestão em que eu fui diretor, ele pertenceu ao Fortaleza. A coisa era ótima, viu, pessoal? Fortaleza era uma família, sempre foi uma família. A gente se reunia 1 a 2 vezes por mês, 3 vezes, para traçar. Eu ainda tenho aqui um quadro do saudoso Polion Lemos, aquela máquina panorâmica, mas o quadro está até já meio desbotado. Eu não ligo muito essas coisas, não. Eu não gosto de arquivo, não. O arquivo é minha memória. O arquivo é minha memória. Aliás, hoje, em 1950, hoje é 2003, são 73 anos da Lei 1079, de 10 de abril de 50, foi o dia de segunda-feira que ela entrou em vigor, foi publicada, né? Essa lei que deixou de ser observada pelo Senado Federal, que ela regula não só a punição de presidentes, quanto a punição de ministros do Supremo Tribunal Federal. Impeachment. Ela é muito branda quando captura só 5 anos de suspensão dos direitos. A nossa Constituição, no artigo 52 e parágrafo único, tanto para presidente quanto para ministros, ela atribui uma suspensão de 8 anos, suspensão que foi rasgada pelo Ricardo Lewandowski, que não vai deixar a melhor memória do mundo na sua passagem demorada pelo Supremo Tribunal Federal, pelas liminares indevidas que ele concedeu, pelo desrespeito ao povo brasileiro que foi às ruas para caçar Dilma Rousseff, que ajudou na roubalheira do PT na gestão de 2003 até 2016, não dando suspensão a ela. E ela agora foi com sua gaguejada toda, com a sua aritmética, com o seu estoque de vendas, ela foi lá para Xangai, ser presidenta do Banco BRICS, vai aprender a falar mandarim, mas nunca aprendeu nem falar português. Uma mulher altamente nociva ao Brasil, nociva mesmo. Ela com esse presidente aí, vocês vão ver que esse Brasil vai entrar com um bandido desse na presidência da República. Você me desculpe eu me exaltar, porque 100 dias hoje que esse ladrão de 9 dedos assumiu o poder ilegitimamente. Eu reafirmo, desde o dia que eu anunciei a trama que estava sendo feita para ele voltar ao poder, não se concebe que o Brasil deste tamanho, com tanta gente patriota, tenha umas forças armadas que se avacalharam para dar continência a um elemento desse. Isso é ridículo. Ridículo. Não houve eleição neste país. Não houve. Eu tenho o direito de dizer, eu tenho 83 anos de idade. Entendeu? Eu só acompanho a Justiça Eleitoral. Desculpe aí que eu estou espiando. Por muitos anos. Nunca deixei de votar. E ter que tolerar um indivíduo empurrado na goela do povo brasileiro, não posso tolerar.
eu não posso tolerar. É preciso que alguém tome providência, porque esse cara, ele está fazendo a mesma coisa que o Fidel Castro fez em Cuba, que o Hugo Chávez fez na Venezuela. O Xi Jinping está lá no Partidão Comunista apoiando o Lula, e o Lula já disse que iria implantar o socialismo chinês no Brasil. E desculpe aí, eu estou meio ruim do nariz. Então, senhores, nós temos que ver com olhos de quem está vendo essa coisa que a gente está assistindo diariamente. E ainda vem um papa se meter na política brasileira, dizer que o Lula foi botado na cadeia sem provas. Sem prova não. Se vocês pegarem os arquivos do Supremo Tribunal Federal, os arquivos da 12ª e da 10ª Vara Federal de Curitiba, vão ver que tem robusta prova para botar o Lula na cadeia por um bocadão de tempo. Será que o Palocci estava mentindo quando delatou, dizendo a roubalheira, os 300 milhões que depositaram na conta do Lula, 300 milhões na conta da Dilma, lá no estrangeiro, entendeu? Basta ver que desde o Foro de São Paulo, cujo fundador primaz foi Luiz Inácio Lula da Silva, com a ajuda do narcotráfico representado pelas Farc, estavam presentes o Hugo Chávez, estava presente também, e o bicho lá da Cuba, o Fidel Castro, sem se falar no nosso Ciro Gomes, que fica escondido aí nas cortinas, mas ele nunca contestou o Foro de São Paulo. E esse Foro de São Paulo está vivo, pessoal. Está vivo. Porque quando o regime militar, para sufocar o comunismo que queria tomar conta do Brasil, entendeu? Esses mesmo que estão aí, que ainda recebem pensão da tortura, entendeu? Da comissão da verdade. Duvido que eles estejam gritando por esse desmando, por esse desgoverno. E eu ainda vi ontem tá na roda, não sei quem era aquele apresentador, que parece que o cara, gilete azul, vocês se lembram? A gilete tira a barba do lado do outro, cortando dos dois lados. Aí um imbecil de um deputado velho do PT, enumerando tudo que o Lula fez de benefício nesses 100 dias, mostrando que ele destruiu isso que o Bolsonaro fez errado. É incrível. Agora, o pior de tudo isso é você saber, o Guido, parece que é Guido Nunes, que é deputado federal por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ele é bom, mas não tem tanto argumento. Quer pisar na jogada, fazer como o Sérgio Moro. O presidente Lula não foi absolvido, nem foi inocentado, ele foi condenado. Condenado com provas robustas pelo Sérgio Moro, condenado pelo TRF da 4ª Região de Porto Alegre, 2 vezes, 3-0, no improvimento da apelação e aumento de pena. 3-0 nos embargos de declaração. Recurso especial, 5-0. Condenação mantida, diminuir a pena. Embargo de declaração, condenação mantida. Agora vejam de novo, repeteco. Estava o cara dizendo do outro roda, está na hora, está na roda, dizendo na Jovem Pan, que o Sérgio Moro pegou a pecha pior para o juiz, que é a parcialidade. Ele foi julgado parcial. Como é que ele foi julgado parcial? Vou dizer para os senhores. Primeiro, em exceção de suspeição, o juiz passa a ser um réu chamado exceto. Artigos 95 a 112 do Código de Processo Penal. Preste bem atenção. Nos processos que desceram
para a 12ª e para a 10ª Vara Federal de Curitiba, aliás, de Brasília, tem processo de suspeição com sentença transitada em julgado. Quem é que julga a exceção de suspeição? É o próprio juiz, quando ele não aceita a exceção, dá suas razões e manda para o tribunal. Se o tribunal tantas vezes manteve a decisão do Sérgio Moro, é coisa julgada, respeitada pelo artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Aí, lá no Supremo, incompetência da 13ª Vara de Curitiba, foi julgada por 6 vezes, no dizer de muita gente. Eu tomei conhecimento de 4 vezes, negada a incompetência. Um habeas corpus que a ministra Carmen Lúcia tinha negado a liminar desde 2 anos e tanto antes. Esse habeas corpus era para julgar procedente ou exceção de suspeição contra o Sérgio Moro, ou era só exceção de suspeição. Pois bem, quem assistiu ao julgamento, eu assisti. Foram opostos em embargo de declaração que foi julgado a favor do Sérgio Moro. Nos embargos de declaração, ela tinha votado contra os embargos a favor da manutenção do Sérgio Moro como autoridade imparcial. E eu me lembro, o voto da Carmen Lúcia, que já tinha sido dado contra o Lula, foi mudado na hora para satisfazer o gosto do Gilmar Mendes, que sempre é o manda-chuva da senhora Carmen Lúcia. E o Sérgio Moro foi julgado parcial por 3-2. Se a Carmen Lúcia tem mantido o voto, tinha sido 3-2 para não prover os embargos de declaração, que é uma sede de acordo com o que está lá no artigo 620 do Código de Processo Penal. Os embargos de declaração são próprios para demonstrar contradições, contrariedade, omissões. Ora, se tinha sido julgado por 2 vezes, a primeira vez por unanimidade, o pedido, o habeas corpus, nos embargos de declaração, modificou a história, a Carmen Lúcia manteve o julgamento, isso pelo menos é o que eu pressenti na coisa. Eu não conheço desse processo, não posso dizer, mas ela mudou, todo mundo viu, mudou para favorecer o Lula, a pedido do Gilmar Mendes, e foi 3-2 contra o povo brasileiro. Essa é a história. Agora veja uma coisa, o que o Lula tem feito? Reativou a Unasul. Porque vai botar o quê? Vai botar o Brasil em conluio com a Venezuela, com Cuba, com a Argentina, com Nicarágua, com a bicha lá, Honduras, com eu digo o Chile até que está se balançando, né? Ele não quer, cadê que ele bota o Paraguai no meio? Ele quer botar só esses países aí que estão na guerra pela ditadura, morrendo de fome, sem o povo. O dinheiro é só no bolso a mulher mesmo do cara lá, que é ditador lá de Cuba, sei lá, eu está substituindo, não sei o nome dele não. Foi visto com uma roupa, foi não sei o que foi, que era R$90 mil. 90 mil. O Lula é o pai dos pobres e ostenta relógio de R$100 mil no pulso, caneta de R$7 mil. Ele também assaltou o Palácio da Alvorada, levando 11 contêineres. Ele mesmo confessa publicamente nas redes sociais e botando lá no Banco do Brasil quem é que paga o depósito para o Lula. Odebrecht. Como se isso não bastasse, será que a justiça norte-americana aceitou a inocência do Lula quando empurrou o cacete da Petrobras lá e a Petrobras teve que cair com o dinheiro? Será que os 6 bilhões devolvidos, inclusive 300 milhões por um funcionário da Petrobras que foi mão de gato,
para os cofres da Petrobras. Será que tudo isso é mentira? Hein, seu Papa Francisco I, né? Ele só vai ser primeiro quando tiver o segundo. O senhor vai passar na história dos papas aí, do episcopado, sei lá. O senhor vai, episcopado não é para papa, viu, pessoal? É o papado, né? O senhor vai passar e vai deixar o seu rastro político. Porque o senhor devia pegar o Banco do Vaticano e emprestar para a Argentina para construir o gasoduto, que o Vaticano tem dinheiro, muito dinheiro mesmo. Banco Nacional, não, Banco Internacional de Desenvolvimento Social. É o Banco do Vaticano. Duvido que o Papa fale nisso. Entendeu, pessoal? Agora veio outra coisa. Seu Lula, o que ele fez? Ó, tem um decreto lá aqui do Bolsonaro que proibia homenagem de pretos em vida, homenageou a princesa Isabel, o Lula tirou tudo isso. Outra coisa que ele fez, que é a gaiatice dele, o marco legal do saneamento básico foi aprovado por lei, porque nós temos saneamento básico, nós temos o quê? Temos empresas privadas e empresas concessionárias. Aí tudo, o presidente para regulamentar, ele tem que regulamentar Deus fala da lei. O que é que ele fez? Revogou o que foi feito e assumiu que não é preciso licitação. Como é que Lula não tem vergonha de dizer que o ato para levar a concorrência pública não depende de licitação? E minha empresa aqui, essa aqui. É igual uma empresa que tinha aqui no lixo, eu não sei se é a mesma. Mas foi uma vida inteira comendo uma bola danada. Aqui tinha uma empresa aqui que ela ganhava todas as licitações do município de Fortaleza. Porque ela tinha vários laranjas, empresa tal, entendeu? Aí na hora ela escrevia tudinho. Qualquer que ganhasse, ela estava na frente. Inclusive, nessa época eu era advogado trabalhista também, que eu sempre atuei em todas as áreas. Eu deixei de trabalho, porque dá muito trabalho advogado de trabalho. Negócio de fazer cálculo não é comigo. Aí eu verifiquei o seguinte: você ganhava na justiça de trabalho, mas não levava. Porque essa empresa, se não me engano, era Atalaia, era o nome dela, me lembro por isso. Então essa Atalaia, que eu nas laranjas, né? É meio que o cidadão vem por lá, bem pertinho de mim, que ele tem 10 lojas, cada uma com laranja. Aí um dia eu fui ser advogado de uma loja que o cara reclamou contra essa loja. O dono da empresa, que era o laranja, chegou lá, o rapaz saiu empregado reclamando, disse assim, lá vai, esse cara aí, ele é empregado do meu patrão, ele lava carro pro meu patrão. Quer dizer, o fulano de tal, dono da empresa só de fachada. E ele mantinha e mantém ainda. Hoje eu não considero conhecer. Ele mantém as lojas desse jeito, ele tem uma procuração pública em cada uma dessas lojas, e o dinheiro vai todo calhado para uma conta bancária que é aberta em nome do parente lá nos pés do Judas, no nome do fulano, e ele tem uma procuração pública. Ele faz tudo sem aparecer nem como dono de loja, nem como dono de nada. Esses espertalhões estão todos lá, o Fernando Haddad, esse tal de Rui Costa, que sujeito rasteroso, Simone Tebet, por ser mulher. Eu não digo isso para mulher, e nem digo para homem, nem para travesti, nem para trans. Aliás, eu vi numa live hoje dizendo o seguinte: as mulheres trans, então, eu acho um tanto ridículo uma mulher, filha de um homem de muita honra lá de Mato Grosso,
senador Tebet, entendeu? E ela foi eleita senadora dentro da grandeza do pai dela, e ela pegar nas redes sociais, quando era candidata à presidência da República, ela dizer tudo da vida do Lula, e depois do segundo turno ir para o lado dele, dizer, não quero ministério, não sei o que mais. Aconselhou até o cara subir lá para o complexo do Alemão, todo de branco, com mulher lá do pessoal do tráfico, entendeu? Aconselhou que fosse branco, é a paz. E hoje ela é ministra do governo de um cara que não tem o menor respeito pelo povo brasileiro. Aí ele pegou decreto, revogou todas as privatizações, Correios, empresa brasileira de comunicação, a ABC da Rádio Brás, Rádio Nacional, tal, o Serpro, e a outra então, eu sei que são 6. Quer dizer, o que esse cara tem feito pelo Brasil? Nada vezes nada. E o cara, um deputado que entrou tá na roda ontem, depois que esse apresentador, que eu acho que o apresentador, o âncora, ele deve dar a opinião dele como o Thiago Pagnato. Thiago Pagnato. Ele dá a participação dele dentro da lei. Esse cara ficou dizendo, o cara é muita cara de pau quem diz isso. Você está dizendo que eu tenho cara de pau? Que deu certo. Por item que o Lula fez, que é a maior mentira, a maior aberração, porque querer dizer que a taxa Selic, que é uma taxa originária do o Copom, que é o Conselho de Política Monetária, que se reúne para dizer qual é a taxa, é a mesma coisa quando o governo do Lula, primeiro VD, segundo, teve taxa de 46%. Aí fica essa bandidagem, essa falta de respeito para o povo brasileiro, e nós vamos enveredando, porque não é sem razão que o senhor general Jaime, como é o nome dele? Rubem Paiva, né? Rubem Paiva, que assumiu o lugar do general Arruda, não é sem razão que a gente vê a cara desses generais. Os generais que eu chamo são os generais da aeronáutica, que tem o nome de brigadeiro, os generais da marinha, que tem o nome de almirante, os generais do exército, que vão de general de brigada até general de exército. Esses homens, quando eu vi aquela solenidade de recebimento do diploma de promoção para a patente de general, aquela fila de homens, dando continência, honrarias a um cara que não tem a menor vergonha, não tem o menor respeito. É um cara que tem dentro de si o crime, a corrupção, a desonestidade, tudo que é ruim tem dentro de Luiz Inácio Lula da Silva. Ruim que ele quer o povo na pobreza, na miséria, porque ele mesmo diz, quanto mais o pobre é pobre, mais besta, mais aceita como verdade as minhas mentiras. Ele mesmo diz, é um elemento sem o menor escrúpulo, um cachaceiro que não tem vergonha. Agora, infelizmente, ele quer fazer, através do seu pessoal que faz processos, a mesma coisa que o Maida, que é o canhoto lá dos Estados Unidos, está tentando fazer com o Frank, Donald Trump. Vamos botar o Bolsonaro na inelegibilidade, o Frank também, porque nunca se ouviu falar que um só da direita tenha sido reeleito. E é verdade. É verdade por quê? Porque o código-fontes
que ninguém tem acesso a ele. Quem critica o Código-Fontes está praticando crime contra a democracia. Mas é crime contra a democracia, quem diz um bocado de coisa aí, mas não é crime você prender indiscriminadamente um monte de cidadãos, velhos, crianças, adolescentes, mulher grávida, gente que foi enganada, colocada no ônibus dizendo que era de volta para sua cidade de origem, e essa gente foi mandada lá para o presídio de Brasília, mulheres para a colmeia e os homens lá para a papuda, sei lá. Quer dizer que isso é vergonhoso que se vê no Brasil desse, quando se vê o Flávio Dino subindo na maior facilidade no Complexo da Maré. Eu já andei lá na favela de Nova Holanda, quando eles podiam andar em favela. Agora eu duvido que eles andaram lá em cima. Podiam chamar o chefe do tráfico, diz aí quem é que tem arma aí com o porte autorizado pela Polícia Federal, que eu quero caçar esse porte. Ou então vem cá me dar teu fuzil aí, onde é que tu arranjaste? Vê se tem aí PTX, PXC, PX, sei lá, a sigla do tráfico lá. Duvido que eles vão subir do Complexo Alemão, Maré, Rocinha, Cidade de Deus, Paraisópolis. Duvido que o Flávio Dino vai em Turim para tomar os fuzis. Agora mesmo a gente ouviu que esse cara lá do Ministério da Agricultura, ele que aparece na tela, nas redes sociais, elogiando as invasões MST, o organismo tal. Mas agora tá, isso é um organismo criminoso, não sei o que mais. Quer dizer, o cara que tem dupla face, não tem o menor respeito pela dignidade de ninguém. Nós estamos vivendo um tempo do banditismo que está dominando o Brasil. E queira Deus que os homens que estão na reserva remunerada ou não, do Exército, Marinha e Aeronáutica, conforme já prometeram, demonstrem a esses melancias que estão lá, esses goiabas, que eles também estão de olho na democracia que está sendo vilipendiada, desmoralizada por uma meia dúzia de mandões da República, e o nosso Brasil merece respeito. Eu quero ver o Bolsonaro ser condenado porque recebeu joias lá da Arábia Saudita e o Lula ficar impune, porque ele ainda mantém com ele próprio, eu acho que até os pavões morreram, que ele levou. O Cristo, doado pelo governo imperial, ele levou os talheres, os contêineres que estão sendo pagos pela Odebrecht. Agora, vamos fazer decreto legislativo. A força do Congresso Nacional está lá no artigo 59, inciso 6 da Constituição. Decreto legislativo para derrubar todas essas porcarias assinadas por um elemento inovidente que não tem vergonha de querer tripudiar, dizer que é inocente. Todo mundo sabe que ele é um condenado. Todo mundo sabe que foi jogado na guarda do povo brasileiro através do jeitinho. O próprio PL foi chamado de Partido Antidemocrático, multado em 22.991.000, porque censurou o Código-Fontes. Entendeu? Censurou através do laudo do Instituto Voto Legal, que provou que o Bolsonaro teve mais de 51% de votação no segundo turno, e por isso Valdemar Costa Neto pegou chumbo, o Pierre pegou chumbo. Ninguém viu o julgamento dessa impugnação. A impugnação é clara, está no artigo 14, parágrafo 10º da Constituição Federal, 15 dias depois da diplomação. Que diabo de TSE é esse aí, que uma ministra abre o bocão, essa censura é provisória, eu vou votar a favor. Quer dizer, como se fosse aquilo de Manchica, pessoal. Que diabo de Supremo é um? Eu me lembro quando eu fiz sustentação oral no Supremo Tribunal Federal,
a dignidade, o respeito dos ministros era muito grande. Eles andavam a pé lá em Brasília. Duvido hoje que o senhor Toffoli ande a pé pelas ruas de Brasília, o senhor Gilmar Mendes, o senhor Luiz Roberto Barroso, o senhor Alexandre Moraes, o Edson Fachin. Duvido que vocês saiam andando ali a pé, entrem no restaurante, exerçam sua condição de homens que defendem a Constituição. Duvido, Teodoro, porque vocês vilipendiam a nossa Constituição Federal. E eu digo isso não é porque eu ouvi ninguém dizer, não, é porque eu conheço a Constituição Federal. Conheço. Não sou jurista, sou um simples advogado. Mas não me troco pela sabedoria dessa gente que vive tripudiando em cima do povo brasileiro. Bom dia para vocês. Você sabe o que é comoriência, César Filho? Sabe? Ele não voltou, ele saiu. Doutor César Filho saiu, cadê ele? Quem está aqui é a Luzirene, chegou. Luzirene do Cavaquinho. Eita, meu Toquei a sua música, Luzirene. Toquei. Oh, O maravilha. pagode tricolor, Luzirene. Oh, rapaz. Toquei. Vitória. Vem pra cá pra gente conversar um pedacinho, vem. Rapaz, não vou atrapalhar não, meu filho. Venha pra cá pra fazer umas duas perguntas, vem. Sim, eita. Fica aqui na frente da câmera, aqui. Rapidinho, Luzirene. Vem. Luzirene do Cavaquinho. Bom dia, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você olha pro celular, tá lá. Isso, tá bem aqui. Luzirene, qual foi o maior sucesso que você gravou já e tocou no Brasil todo? Foi a música da Copa do Brasil no ano de 86, que só num dia, graças a Deus e o povo, foi vendido 3 mil cópias. 2006, foi? Sim, mas isso foi do meu primeiro LP. A certo? Copa de 86. Ah, sim. Foi a E música você Brasil, gravou, Brasil, Brasil. você gravou minha A sua eu gravei agora, que já vai quase 10 mil. e imagina. É, a na música da Copa e brincadeira. nós estamos eu cantando Wilson da Luzirene. Não, Olha a música bem, da Copa do Catar, né? Ó, Tá rolando ainda. a Copa do Catar, eu tinha até, porque eu digo assim, alô, alô, jogador brasileiro, a nossa seleção já vai jogar. Desta vez, não, como é que eu digo? Nossa Não, seleção aqui. já vai jogar Desta vez não aqui posso. lá nos gramados do Catar. Admirar o nosso pavilhão. Aí eu ia fazer, eu ainda fiz o começo da segunda música, depois da Copa, que eu digo assim, alô, alô, jogador brasileiro, como é o dele? É hora de jogar. Não. Na nossa seleção, perna de pau. Ai, meu Deus. Aí já foi o inverso, né? Porque os caras não ganharam, mas jogaram bem, né? Aí eu digo É assim, isso mesmo. alô, alô, jogador Do brasileiro. Aí tu fez Na outra. nossa seleção, perna de pau. Ixi, Maria. Lá nos gramados do Catar, Tá. a seleção virou um canelau. Vixe, aí eu não quis gravar não. Tu é doido? Não, é porque eu botei, Tá queimado. eu botei um negócio mais na frente. Olha, Luzirene, e você? Quantos LPs você gravou? Foram 3 LPs e um com a coletânea da Rede Globo da Som Livre. E desde quando você está na música popular? Qual a sua idade quando você começou? Com 5 anos de idade. 5 anos de idade. Lá em Russas, no Vale do Jaguaribe. Vale do Jaguaribe. E hoje já conheço o Brasil quase todo com meu pai, né? Com o meu pai. E já viajamos também para a fronteira com a Venezuela, Bolívia. Que onde disser, tem cearense, show cearense, menino aparece um bocado. É Mas cearense por todo lado. eu pergunto a você. E a minha música, Paguei Minha Promessa. Ah, como meu é que amigo, é? tá aí no canal do YouTube Luzirene do Cavaquinho. E você pode ver as nossas músicas com o Dr. Heleno Lopes. Já vai quase 5 mil pessoas a promessa pro Juazeiro. Paguei minha promessa. Como é que começa? O relógio da matriz. Matriz começou a bater 6 horas. Valei-me Nossa Senhora, meu padre Cício Romão. Já paguei minha promessa, já fiz minha oração. Amanhã eu vou embora no primeiro caminhão. Pensa aí. Eita, E menino! o pagode tricolor, Lucilene? Ah, meu filho, Eu rodei hoje. já gravamos 4, não foi do Tricolor? Não, por 3, né? 3. Não, e aquela outra também tem mais uma que está guardada. Que a gente gravou também, né? Na época. Lucilene,
E hoje eu toco com minhas filhas, hoje atualmente. Depois se eu perguntar, você Né? toca com a Com a Andréia, a ela Estrela dos toca, teclados. A Andréia E a- toca o teclado. É a maior. E canta ela também, Canta também, canta. faz o vocal. Faz canta. vocal. E E a Andrelita? pequena Andriene. Andriene, É mistura de Andréia com Lucirene. O povo do interior tem esse costume. E eu sou do interior, né, da cidade de Russas. Eu misturei o nome Andréia com Lucirene, ficou Andriene. Aí a Andriene, ela canta e toca toca. triângulo, é É. triangulista, E né? canta muito bem, graças a Deus. Canta, canta. afinada. Aí também. no Amém. dia, como foi a gravação da Copa do Catar 2012? Eu fui à tua casa em Ai, bermuda, na casa dos meus o pais. sol pendurado no pescoço, bom o demais. boné, do Isso. Uruguai, né? Rapaz, tu tava todo bacana. Aquela blusa solta vermelha, Era, menino. com xadrez. Isso. Aí eu falei, vamos gravar. Aí Lá nos gravei. meus pais, uma O pai- brincadeira. Uma brincadeira. Quando a gente viu, já tava quase 5.000 pessoas. A Você- música do Catar, sua você- música. Você veja uma coisa mais. Olha, você cantando em sol maior. Agora pensa como é que eu com a voz rouquenha Mas deu certo. perde segunda voz em Deus é sol bom. maior. Mas Deus é bom. Você tem feito show aonde? atualmente? Tenho sim, já agora pro pessoal da Marinha, no Circo Militar. Os marinheiros, 50 anos, festa de jubileu de ouro da Marinha. Mas você esqueceu E nos daquela interior música, também. esqueceu? Ah, Qual Ah, rapaz, aquela ali, ó. Você gravou? linda, linda, linda. Você, Vou você gravar. gravou na cabeça da cor? Já. Chegou a cantar? Já vou ensaiar. Tire branco, bonita, Dos né? marinheiros. E cantei 2 músicas dos marinheiros. É isso aí. Aliás, eu cantei 4 músicas, 2 deles, né, da escola de samba lá de São Paulo. Mas Do Erivelto Martins. No... quais foram Ah. quais programas você recebeu o maior número de aplausos? Depois tem outra pergunta, me diga aí. Foi- Um aplauso para você, quem mais bateu palma, quem mais ficou de pé para aplaudir você. Você se lembra? Foram o programa do Faustão, que ele me chamou depois de um mês, ele me chamou de novo. Na E- Xuxa e no Ratinho. Ratinho. Agora, Todos. Amém. e qual foi a maior emoção que você teve cantando? Foi com o Luiz Gonzaga. Quando eu era Cantando com Luiz criança. Gonzaga, quando É. era criança. Você chegou a chorar de emoção? Não, eu admirei muito, que ele era muito conhecido, né? Sempre foi, o rei E do eu- Baião. eu E te pego, eu sim. cantei no estádio lá de Juazeiro do Norte, onde tinha o Crato, né? Lá no Que é Romeirão? vizinho. É, Romeirão. no Crato. Então, a chuva começou e ele saiu com a sanfona e eu fiquei cantando só com o cavaquinho. Pois diz aí que o cavaquinho virou em papel no outro dia. Aí nós estávamos no mesmo hotel, que era a caravana do Irapolima. Aí meu pai disse, rapaz, tu acredita que a bichinha, a Luzirene do cavaquinho, não vai mais nem tocar no cavaquinho, o cavaquinho Se beba, bagaçou. de pobre, virou papel. Aí ele deu dinheiro, pois pegue, meu filho, que aqui é a terra do cavaquinho Juazeiro do Norte, que fabrica, né, fabricação. Deu dinheiro pra e comprar a o dona cavaquinho. Fátima, tua mãe? Ah, é fã de Ela você e canta de todo bem? mundo. Ela canta? Canta, por isso que Deus é maravilhoso. Meu pai E- no violão e a família toda Pois diga o musical. nome do seu pai e o nome da sua A mãe. Luísa Monteiro e minha mãe Fátima. Todos Pronto, cantam. canta. Né, Todo graças a mundo Deus. é da música. É, ó. E a vida é assim. Amém, graças a Deus. Qual recado você tem para dar nessa oitava de Páscoa? Aliás, hoje é um dia que é muito significativo para o Brasil. Sabe por quê? O evangelho do dia de hoje, sabe qual é? É o João, capítulo 28, nos versículos 8 a 15. Sabe o que é esse capítulo? Eu acho que foi a publicação na Bíblia Sagrada da corrupção que chegou, eu acho que o Lula já perdeu o momento, ele foi o Lula. Sabe por quê? Vou lhe dizer. O que é que diz esse evangelho de hoje? Diz o seguinte, que quando Jesus ressuscitou, os guardas do sepulcro viram o anjo dentro da tampa do sepulcro. Jesus falou com as mulheres, vocês vão avisar lá que mais tarde eu vou falar com os discípulos. Aí os guardas correram na frente falar com os doutores da lei, os guardas lá, os chefões lá, para o governador não tomar conhecimento. Aí só, vão lhe dar um bom dinheiro para vocês dividirem entre si e boatarem, espalharem que
os discípulos de Jesus Cristo roubou o seu corpo. É a corrupção, quer dizer, que espalharam, dizendo que Jesus foi roubado pelos discípulos, eles arrombaram o túmulo e tiraram, para ninguém acreditar na ressurreição. Então isso aí é uma Mas Deus existe. a ressurreição que estava Eu na Bíblia. acredito em É a muito corrupção, mais. corrupção que a Bíblia Deus é registra. maravilhoso, né? Então a Bíblia do Lula é essa daqui, de hoje, né? Pois Você- eu quero agradecer a Diga aí o Deus. seu né? zap para o pessoal saber É. e eu vou continuar só com uma poesia. É o 99978-2929. 99978-2929. Eu vou dizer mais fácil. Deus pra você. abençoe a todos. Eu- Deus abençoe vocês. Eu- Sejam muito felizes e obrigada por esse Eu momento. vou dizer o seu zap mais fácil. 85 é o DDD. Fortaleza. 999-782929. Isso. Eu agora falar, sabe de quê? De comoriência. Você sabe o que é comoriência? Você Um tá aí. abraço. Porque, Luzene, Obrigada. bom, eu estou entrevistando a Luzene, a minha madrinha de música, né? Gravou Amém. muitas Opa. músicas minhas. Amém. E eu me sinto muito orgulhoso de ter músicas gravadas pelo Luzene do Cavaquinho. Agora veja uma coisa, comoriência. Eu recebi uma mensagem de uma briga de família. Duas famílias, a família do homem e a família da mulher. Eles querem que o casal deixou filhos e netos. E deixou. Pessoal, então, negócio complicado. A comoriência, deixar os sobrinhos, é um negócio assim. A comoriência é quando duas pessoas morrem na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo segundo. Artigo 8º do Código Civil. Preste atenção. Então essas famílias estão brigando, não é aqui no estado do Ceará, não. Brigando porque o casal era casado em separação total de bens, no regime do Código Civil de 16, pacto antenupcial. Agora vejam uma coisa, a grande dúvida é essa. O velho tinha mais bens no nome dele, a velha mulher tinha poucos bens, eles morreram. No dizer de muitos, morreram igual, mesma hora, mesmo minuto, mesmo segundo. Eles não detalharam que tipo de óbito, que tipo de causa-morte. Se foi asfixia, envenenamento, se foi acidente, isso aí não veio na minha mensagem. Agora, eles querem dizer que devido o Código Civil 16 não tratar da herança do cônjuge sobrevivente, prestem minha atenção, os filhos do homem têm mais direito do que os filhos da mulher e os netos, porque, pelo visto, houve 2 casamentos, houve filhos fora do casamento, entendeu? Eu não posso explicar porque a mensagem foi muito lacônica. Mas aí nós temos que partir para o artigo 8º, que é da comoriência. É preciso que uma perícia contundente médica prove que a morte foi ao mesmo tempo. Segundo, é preciso saber que o código aplicável para a sucessão é o que está em vigor, artigo 1784 do Código Civil. Diz: aberta a sucessão, os bens transmitem-se aos herdeiros e legatários. Aí, se o casamento é com comunhão, é com total separação de bens, era no regime do Código Antigo. No atual, o direito de sucessão não discrimina homem nem mulher, cônjuge vivo e cônjuge morto, não discrimina. Morreu, o direito sucessório é igual, um é herdeiro do outro. Um é herdeiro do outro. Morreu, ninguém sabe quem morreu primeiro. Eles querem provar que
a mulher morreu primeiro, que o velho deixou herança só para os filhos do seu registro de nascimento, dizendo que a separação de bens, aqui levantou demais, não adianta brigar. A solução é a seguinte: os dois morreram ao mesmo tempo, artigo 8º do Código Civil, morreram ao mesmo tempo. A herança será dividida por cabeça. Para cada filho tem um morto. Aquele morto recebe um quinhão e esse quinhão é dividido para os filhos dele. Se ele tem 2 filhos, o quinhão dele é para 2, 50% para cada um. Se tem 3, aí não se cogita mais de um ser herdeiro do outro, o cônjuge sobrevivente ser herdeiro do outro. Por quê? Porque ninguém sabe quem morreu primeiro. Mas vamos admitir que tenha morrido primeiro um homem, um segundo apenas. Ele morreu e a mulher ainda suspirou 1 minuto. Ela recebeu o quê? Ela recebeu a herança dela, cônjuge sobrevivente, e transmitiu para os filhos dela, com outro homem. É um negócio bem enrolado. Mas, como se trata de comoriência, não tem o que conversar, é dividir por igual. Porque se eu for partir para o artigo 1832 do Código Civil, que o cônjuge sobrevivente é herdeiro dos bens particulares do outro, nós vamos ver que diabos são os bens particulares. São todos os bens do marido, porque eram em separação total de bem, seriam, né? Seriam, se cogita porque ninguém sabe. Quer dizer, fica o enigma. Só dizer que aqui aconteceu aqui no Ceará, eu vou dizer aqui o nome, não vou dizer o nome, mas vou preservar o nome, porque todo mundo sabe da história de um delegado federal no tempo da Revolução que morreu num acidente, que vitimou esse delegado e a mulher dele. Quiseram falar em comoriência, porque eles não tinham filhos, só tinham irmãos. Quiseram falar em comoriência, mas o certo é que quem morreu primeiro foi ele. A mulher ainda foi socorrida, custou a morrer no hospital. No caso, casamento, naquele tempo, obrigatoriamente, era a comunhão universal de bens. Eles não tinham pacto antenupcial. Resultado, quando ele morreu, a herdeira universal dele era a mulher. Ela em vida recebeu, morreu imediatamente e transmitiu a herança dela para os irmãos dela. Irmãos e sobrinhos, olhem bem. Por que isso? Porque, primeiro, casamento e comunhão parcial de bens. Na época, comunhão universal de bens. A comunhão parcial de bens só nasceu com a lei do divórcio, a lei 6515 de 26 de dezembro de 1977, que regulamentou a emenda constitucional 9 a Constituição de 1967. Foi no dia 26 de junho, a emenda de junho de 1976. E a lei 6515 é de 26 de dezembro de 77, quando passou a ter vigência não só o divórcio com as formalidades da época e a comunhão parcial de bens. Bom, então, como naquele tempo era regime da comunhão universal, já tinha no Código Antigo a mulher como herdeira necessária quando faltassem ascendentes e descendentes, e os irmãos colaterais não eram herdeiros necessários. Então, se na vocação, na ordem de vocação hereditária, a mulher herdeira necessária em terceiro plano, faltando o 1 e o 2 são os filhos e os pais, ela herda sozinha. Como ela recebeu a herança todinha do marido, que foi o delegado que morreu, passou tudo para os irmãos dela e sobrinhos.
Esse é a coisa agora. Quando se trata de comoriência, aí o negócio é meio complicado, que nós temos que ver tudo tintim por tintim, mesmo o Código Civil atual, que traz bem explícitas a regra do artigo 8º, a morte concomitante. Bom dia para vocês todos. Eu estarei de volta amanhã, se Deus quiser. Lembrar que hoje é o dia 10 de abril e em 1979, a lei, aliás, em 1950, era publicada a lei 1079, que infelizmente ela está sendo desprezada pelo Congresso Nacional atual. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero agradecer a Luzia do Cavaquinho. Desculpe aí se eu fui prolixo, mas é bom falar de direito, falar de música, conversar com o Luzia do Cavaquinho, essa grande estrela da música popular brasileira, certo? Então eu vou dar o meu zap para vocês curtirem, compartilharem. Eu agradeço muitas curtições. Ontem eu estive examinando a arrancada do Jairo, tem um vídeo meu que tinha, não dá nem para contar o número de pessoas que estavam curtindo, que curtiram. Inscrevam-se nos meus canais de Facebook, de YouTube, Instagram. Dá um bom dia para você, Anastácio de Castro, para você, Alan Maia, para você, Carlos Almeida, lá em São Paulo, você, Luiz Carlos, em Belo Horizonte, o Carlos em Recife, a todos vocês que me assistem, tá certo? Bom dia, um abraço e até amanhã, 999-453883, DDD 85, que é o meu zap. Obrigado e até amanhã.